Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Vamos falar aqui do nosso time Nação Azul, que jogou hoje à tarde no Mineirão e perdeu de 2-1. Hoje, o Cruzeiro fez um jogo, o jogo do Cruzeiro não foi bom. O Cruzeiro começou bem, fez 1-0, gol do Caio Jorge, fazendo seu 13º gol. A falha do goleiro deles, o Caio Jorge chegou, mérito do Caio Jorge também, que soube pressionar o goleiro, fez 1-0. Aí o Cruzeiro jogou um bom pouquinho, até uns 20 minutos, 25, depois o Cruzeiro caiu, o Cruzeiro não jogou mais, errando muito passe. O Ceará já tinha tido as oportunidades de erro do Cruzeiro. Primeiro o Eduardo errou uma, o cara do Ceará chegou, a bola foi para escanteio, depois o Fagner deu um passe errado, o cara tomou, preparou a jogada para o outro que bateu, o Cássio fez a defesa, jogou para escanteio e no escanteio saiu o gol. Então você vê que o Cruzeiro hoje errou demais, errando muito passe. O Lucas Silva hoje não estava bem, muito lento no jogo, penteando muita bola, querendo carregar a bola, dando 4, 5 toques na bola para depois tocar a bola para o companheiro, aí atrasava a jogada. Então o Cruzeiro não teve bem. Caio Jorge fez o gol, mas também hoje não estava numa noite inspirada, naquela noite que a gente sabe que o Caio Jorge estava. Mas não é porque o Cruzeiro perdeu que o Cruzeiro é o pior time, não vale nada, e quando ganha é o melhor. Nada disso, Cruzeiro não é. E não vejo muita gente falando, reclamando que o Cruzeiro precisa de reforço porque o jogador que entra não está dando conta do recado. Hoje fala isso, mas quando ganhou do Juventude, com aqueles 5 jogador que entrou no lugar dos titulares, Matheus Pereira no banco, os caras tudo no banco, Wander no banco, aí o Cruzeiro, os jogadores do banco do Cruzeiro prestavam. Aí o banco do Cruzeiro já ajuda, o banco do Cruzeiro já tem um grande elenco, isso aí quando perde, que nem hoje, aí tá tudo errado, o Cruzeiro não tem. Não, o Cruzeiro não fez um jogo bom. Não fez. Que nem eu já não gostei do Cruzeiro contra o Corinthians, não achei que o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Corinthians e hoje tornou mal. E hoje foi pior que a nossa defesa falhou. A nossa defesa falhou nos gols, né, do Ceará. O gol de escanteio de cabeça, um cara de 1,70 m não pode fazer um gol daquele. Tava o Lucas Silva e o Kaique, nenhum dos dois foi na bola. O cara ganhou, antecipou ele e ganhou a bola dele, fez 1-0. E no segundo gol, o Lucas Silva, ele podia ter matado a jogada ou chegado mais firme no cara, não chegou, deixou o cara cruzar. E aí falhou o Djalma e Kaique lá, que não chegou no segundo pau para marcar. O cara fez o gol de 2-1. Qual foi a defesa difícil que o Cássio fez? Foi aquela que ele mandou para escanteio. Entendeu? E depois disso, mais nada. O Fabrício Bruno hoje muito nervoso também, pilhado, querendo discutir muito com o Pedro Raul, não precisa isso. O Cruzeiro é líder do campeonato, ainda é líder, mas eu acho que o Cruzeiro vai perder a liderança hoje, porque um empate o Flamengo já passa o Cruzeiro, empata em ponto, mas passa em saldo de gol. Então eu acho que o Cruzeiro deve perder a liderança hoje. Eu acho que é só um milagre do Atlético ganhar do Flamengo lá, é só um milagre. Para mim é zebra se o Atlético ganhar do Flamengo lá, é zebra. A gente também não precisa desesperar, o Cruzeiro está no caminho certo. Perdeu o primeiro jogo em casa e perdeu. Entendeu? Hoje eu falei que na hora que eu fiz o vídeo que era a 18ª, não, é a 17ª rodada. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo no Mineirão. O primeiro jogo no Mineirão, o Cruzeiro perdeu o Campeonato Brasileiro. Foi agora que o Cruzeiro perdeu. Entendeu? Então a gente tem que calmar. O Cruzeiro vai ser campeão invicto, ganhando todo jogo no Mineirão? Não. Vai acontecer de perder mesmo. Mesmo em 2003, quando o Cruzeiro tinha aquele time massa, o Cruzeiro foi campeão, o Cruzeiro perdeu para o Juventude aqui dentro do Mineirão. Aquele time do Cruzeiro de Alex, Aristizábal, Luizão, Christian, David, tudo o Cruzeiro perdeu aqui no Mineirão para o Juventude. O Cruzeiro perdeu no Mineirão, então tem que calmar, vamos pôr a cabeça no lugar, não precisa desesperar a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro está no caminho certo, o Leonardo Jardim está fazendo um grande trabalho, mas o treinador também que nem hoje eu acho que ele errou, que demorou tirar o Lucas Silva, deixou o Lucas Silva muito tempo em campo, não precisava. Entendeu? E no segundo tempo, na hora que ele voltou com o Wander, eu acho que o Eduardo também já podia ter ficado no vestiário. Ali já era para ele ter entrado com outro jogador. Entendeu? Eu acho que ele demorou demais para o Bolacha, quando colocou o Bolacha jogando de ponta. Não dá de o Bolacha tinha que entrar jogando de centroavante, porque a defesa do Juventude muito alta, ganhou todas de cabeça.
Então o Bolaço ia igualar um bocado ali o jogo ali, mas a gente tem que calmar, a pontuação do Cruzeiro está muito boa. Mesmo se o Cruzeiro perde a liderança hoje, mas o Cruzeiro ainda fica vice-líder do campeonato, tem muito campeonato ainda para jogar ainda, muito campeonato. Então a gente não precisa esperar, está no caminho certo, que nem todo mundo fica começando que no Leonardo Jardim, todo dia do Cruzeiro, o Cruzeiro quer ir para Libertadores, uma vaga para Libertadores direto. Nós estamos brigando pelo título. Se você está brigando pelo título lá em cima, lá, você vai ter uma vaga na Libertadores, no mínimo uma vaga para Libertadores de fase de grupo direto. Então isso que a gente espera. Sei que não falei, o Cássio fez uma defesa só, mas não teve culpa de nenhum dos dois gols. O Cássio não teve culpa. Não adianta querer falar que o goleiro falhou, porque não. Quem falhou foi a defesa, então o Cássio, na hora que precisou, aquele chute, ele estava lá para defender. Entendeu? O Fagner hoje, não gostei do Fagner. Muito mal, hoje errando todos os cruzamentos, mal, não gostei. Fabrício Bruno muito nervoso em campo também hoje, não jogou que nem jogou contra o Corinthians. Contra o Corinthians o Cruzeiro não foi bem, mas o Fabrício Bruno e o Djalma foi muito bem, hoje não foi. Nem o Fabrício Bruno foi bem, nem o Djalma foi bem. Não deu, o Kaique também hoje não jogou que nem jogou contra o Corinthians, teve abaixo o Kaique. Teve abaixo, a gente sabe que o Kaique joga muito, mas hoje teve abaixo. Mas isso acontece, gente, que não estou falando. Acontece, todo mundo já perdeu no campeonato, já empatou, já fez jogo ruim. Por que o Cruzeiro não ia fazer um jogo ruim hoje? Fez. E mérito do Ceará também, que o Ceará jogou bem. O Ceará não veio para defender, tanto só ver as tantas finalizações que o Ceará teve. O Ceará teve muita oportunidade também de gol. Entendeu? O Cruzeiro teve um gol anulado, mas o Ceará também teve um gol anulado. O Ceará teve uns 3 contra-ataques, ele podia ter trabalhado melhor, conseguir, e o Cruzeiro não conseguiu. Então, o Lucas Romero hoje também estava abaixo do que estava acostumado a jogar. O time do Cruzeiro, todo mundo estava abaixo. O Lucas Silva, dos do meio ali, o Lucas Silva para mim foi um dos mais que jogou mais mal no time do Cruzeiro, no meio campo, hoje foi o Lucas Silva. Matheus Pereira também hoje esteve abaixo, tentou criar alguma coisa, mas não conseguiu também. Não conseguiu. Aí como nós não tinha o Cristian, o Eduardo também, o Eduardo não foi bem hoje, não foi bem, o Cruzeiro era para ter tomado gol de bola que o Eduardo perdeu, muito fácil, que não era para ter perdido, ele perdeu, hoje não teve bem, não teve. O Wander também muito mal, criando muito pouco e ajudando muito pouco. E o Caio Jorge, não falei, não estava naquela noite esperada. Como é que o Christian fez falta? Porque aquela jogada que o cara fez o gol de desempate 2-1, que foi o Lucas Silva, se é o Christian, era o Christian que estava naquela bola lá. Eu tenho certeza que o Christian chegava matando a jogada, ou trombando com o cara, ou mandando aquela bola para a linha de fundo ou para a lateral, não dando espaço, não o Lucas Silva deu. Mas isso acontece. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, não está nada perdido, não tem que entrar em desespero. O Cruzeiro tem que entrar tranquilo no jogo de quarta-feira contra o CRB para fazer um bom para cá aqui, um bom para cá para poder depois começar a descansar esse time, porque a gente está vendo que o time do Cruzeiro tem muito jogador já cansado, está cansado, estafado, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Não fez um jogo bom, não fez, mas o Ceará também teve todo o mérito de saber marcar o Cruzeiro, mesmo tomando um gol, perdendo de 1-0. Um gol que o goleiro fez aquilo ali, ser outro time ali, ia bater, ia ficar desesperado de campo. O Ceará não ficou, foi atrás, teve finalizações. Teve hora que o Ceará tinha finalizado mais do que o Cruzeiro. Então está mostrando que o Ceará não veio para ficar na retranca e não adianta falar catimbou o jogador caindo. Mas isso aí todos os times fazem. Qual o time que você não vê fazendo isso aí? A gente vê todo mundo fazendo isso aí. Mas não vou, o Cruzeiro tem muita calma. A torcida empurrou o time do Cruzeiro, 52 mil pagantes do Mineirão, quase 53 de novo, empurrando esse time. Mas saiu triste, chateado do Mineirão de ver o Cruzeiro perder, porque ninguém vai no estádio para ver o time da gente perder. Que nem o treinador do Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro também foi entrando em campo para perder o jogo. Entrou em campo para buscar uma vitória, mas aconteceu perder. Mas a gente tem que ver, tem que preparar mais esse time. Esse time na quarta-feira tem que voltar diferente, aprender com os erros que teve hoje, errou demais hoje, muito erro. No primeiro tempo você fez 1-0 e muita jogada que o Ceará teve de chegar na área do Cruzeiro, tentar machucar o Cruzeiro, foi falha do time do Cruzeiro. Erro de passe, dando passe errado para o nosso adversário, que nem aquela bola que o Fagner deu, que nós depois tomamos o gol. Então não pode acontecer isso aí. Errar tanto que nem errou. Então eu espero que o time do Cruzeiro aprenda e não aconteça isso no jogo de quarta-feira.
Ah, o CRB é time de Série B, não é o Ceará, não é, mas você não pode contar com isso não, não pode dar mole pro azar não. Então isso é que tem que acontecer. E, que nem eu falei, o time do Cruzeiro hoje, muitas coisas não deu certo, muito mal do Cruzeiro, mas não pode tirar o mérito do Ceará também, que teve mérito. Então a gente tem que aprender com os erros para nos próximos jogos não acontecer isso, porque vai ter time aqui que vai vir jogar que não o Ceará veio jogar aí, ó. Marcando muito, tentando sair sempre no contra-ataque do Cruzeiro, que não o Ceará, depois que ele fez o 2-1, ele entregou a bola para o Cruzeiro. E o Cruzeiro aí já não teve. O Cruzeiro não soube o que fazia muito com a bola. Ele ficou rodando demais a bola, penteando demais a bola, errando muito passe, tentando fazer muito lançamento. O Cruzeiro desgramou cruzar a bola na área para uma defesa alta do Ceará, que nosso ataque não ganhou uma bola de cabeça. Então, para que aquilo ali? Desespero, aquela bola que sobrou na perna esquerda do Lucas Silva, que ele bateu pro gol. Para que aquilo ali? O Kaique fez também, chutou de longe, dá para preparar a jogada. Aquele ali já entrou no desespero. Então, o Cruzeiro não precisa disso. Nós estamos bem colocados no campeonato para poder precisar desesperar, começar a ir afobado para o ataque, porque está perdendo o jogo ou está empatando o jogo. Entendeu? O Cruzeiro tomou o segundo gol de contra-ataque. O Cruzeiro bateu, acho que foi a falta, um escanteio. A bola do Cruzeiro bateu a falta, escanteio. A defesa do adversário cortou. E segundo contra-ataque, o Cruzeiro tomou o gol. Então, onde é que já viu um negócio desse aí? O Cruzeiro hoje não acertou um escanteio. A defesa Ceará cortou todo e o outro foi na mão do goleiro. Então, muito mal o time do Cruzeiro hoje. Muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o time do Cruzeiro. Mas a gente tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência e não desesperar, porque a pontuação nossa está muito boa no campeonato. Nós estamos brigando lá em cima aí, não é porque perdeu um jogo que o Cruzeiro não está brigando. O Flamengo já perdeu o jogo, Palmeiras perdeu em casa para o Bahia, Flamengo perdeu o jogo, então calma, gente, nessa hora, vamos ter um pouco de paciência, o Cruzeiro está no caminho certo, mudou, nós agora estamos brigando por o título do Campeonato Brasileiro, nós não estamos brigando contra rebaixamento, nós não estamos brigando em meio de tabela do campeonato, nós estamos lá em cima na tabela do campeonato. Todo mundo queria estar no lugar que o Cruzeiro está lá em cima na tabela do campeonato. Então vamos acabar. Eu estou assistindo aqui agora, acabou o primeiro tempo de Inter e Vasco. O Vasco está ganhando o Inter de 1-0. O Vasco está ganhando o Inter de 1-0. E o Vasco estava brigando lá embaixo. O Santos ontem empatou. O Vasco estava na zona de rebaixamento. Está ganhando o Inter. O jogo acabou, não, mas tá ganhando. Terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0 do Inter. O Bahia também está ganhando do Juventude. Então, gente, o Cruzeiro tem que ter um pouco de paciência. O Cruzeiro tem muitos times têm jogamento que é o Cruzeiro, mas não precisa desesperar que falta 2 jogos nesse turno ainda. O Cruzeiro joga com o Botafogo e depois o Santos aqui. Então, o segundo turno todinho. Então, não adianta esperar, a gente tem que apoiar o time. Não é porque perdeu hoje, perdeu para o Ceará, com o Cruzeiro é o pior time. O Cruzeiro vem bem no campeonato e vai continuar bem. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, tranquilidade e saber de tudo Cruzeiro. Ou o Cruzeiro precisa de reforço, a gente sabe que precisa, mas quando ganha do Juventude de 4, aí todo mundo fala que o Bolaço entrou e jogou bem, fulano entrou bem. O Cruzeiro tem um grande elenco, o Cruzeiro tem 17, 18 jogadores, que qualquer um que entrar dá certo. Não. Quando o Cruzeiro estava ganhando, o Cruzeiro precisava de reforço, perdeu, o Cruzeiro precisa de reforço, ele precisa de 2 atacantes lá de campo, que chama a responsabilidade, que faz a diferença no 1 contra 1, que quando o Cruzeiro pega um time bem retrancado que joga ali, o Cruzeiro fica muito virando bola para um lado e para o outro, porque não tem ponta nenhum que vai em cima. O Marquinhos entrou e não resolveu, porque não é esse cara. O Wander não é esse cara de 1 contra 1, também é um jogador muito tático, que defende muito, ajuda muito o lateral. O Moleque é jogador que vai para cima do lateral, limpa o lateral e faça gol. O Wander não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro aí. Ainda acabou no primeiro turno, então a gente tem que ter muita calma, muita paciência, sabe que a gente precisa de reforço, ainda mais 2 jogadores de lado, que seja bom no 1 contra 1, bom driblador, para abrir a defesa adversária, quando a gente pega um time retrancado. Então isso é que a gente precisa, mas não tem nada perdido ainda, não é por causa de hoje, não tem nada perdido, na quarta-feira a gente tem que ir de novo, voltar lá no Mineirão, lotar o Mineirão, ir pro Restinho para uma grande vitória na quarta-feira, na Copa do Brasil, para a gente já no segundo jogo, quando for lá no Maceió contra o CRB, a gente já ir com a situação bem tranquila. O treinador nosso pode poupar jogador, entendeu? Fazer um bom jogo, para fazer uns 2, 3 gols já no primeiro tempo, para ele descansar algum jogador para o segundo tempo, para no jogo contra o Botafogo lá no Rio, o Cruzeiro ir bem, voltar a ir bem no Campeonato Brasileiro e voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Isso que a gente espera.
Então, gente, dá o like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, tudo o que vocês achou do jogo, que vocês acham que o Cruzeiro hoje não teve bem, claro que teve mérito do Ceará, mas o Cruzeiro não teve bem, mas não esqueça aí de dar o like, inscreva no canal e dá uma força aí de cruzeirense para cruzeirense mesmo. E não tem nada perdido não, gente, vamos lá que na quarta-feira o Cruzeiro precisa, nós tem que apoiar esse time, que o Cruzeiro precisa de nós no Mineirão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.